E olha, gente, e a data ela foi escolhida pelo Paulo VI para celebrar os avós, né, de Jesus, Ana e Joaquim, considerados os padroeiros de todos os avós pela Igreja Católica. E aí, na homenagem que a Revista da Cidade vai fazer, nós vamos conhecer histórias que provam que na relação de amor entre avós e netos, todos saem ganhando. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Antigamente, a casa da vovó era um espaço onde a bagunça era liberada. Brincar, pular, comer guloseimas, fora de hora, eram coisas que faziam parte da farra da criançada. Mas será que nos dias de hoje ainda é assim? Não pode tudo na casa da vovó. Tem regras, claro. Tem que obedecer às regras de casa. Agora pode tomar banho, agora pode sentar pra comer. Outra prova de que essa relação mudou é que muitas avós não convivem com os netos, apenas quando recebem a visita deles. Hoje, elas ajudam na criação e nos cuidados com as crianças. É o caso de Dona Tereza. Eu sou a avó da Carolina, que é a minha primeira neta, tem 18 anos, e da Ana Beatriz, que tem 7 anos. Eu cuidava da Carol quando ela estava na escolinha, assim que terminava o período dela, eu levava ela para minha casa, dava uma jantinha, geralmente o que ela gostava sempre, né? A minha avó Tereza, apesar dela ter ficado um tempo comigo cuidando de mim, que me dava janta e tal, foi por um tempo curto, porque era quando minha outra avó trabalhava. E a minha outra avó eu tenho uma relação com ela que é mais de mãe mesmo. A minha avó Romília, olha, ela não fica muito, comigo, porque ela tem muitos afazeres mesmo. Ela faz almofadinhas pra mim. Minha avó Tereza, ela é a que cuida de mim dia a dia, a que faz minha comida. A Bia, ela representa muito pra mim, claro, como toda neta representa para a avó, eu penso, né? Ela é a minha alegria, né? Eu não sei, eu não saberia viver sem a presença dessa pequenininha aí, né? Todos os dias comigo. Eu amo passar o dia com a minha vovó. E é porque é sempre muito legal ficar com ela um tempo. O que minha avó me ensinou que eu vou guardar pra sempre é que a gente tem que dar muito valor pras pessoas da nossa família, mas não só assim, da nossa família, para as pessoas no geral, sabe? Independente da idade delas e tal, todo mundo tem alguma coisa muito importante para acrescentar na sua vida. E nessa relação de afeto, não são apenas as crianças que saem ganhando. A atividade de cuidar dos netos ajuda na saúde mental das vovós. Caso da dona Ilza. Os pequenos ficam com ela em tempo integral. Eu sou a avó do João Pedro e da Maria Eduarda, que está com 1 ano e 6 meses, e o João Pedro tem 5 anos. O benefício da convivência com os netos é a vontade de viver mais tempo, para poder ficar com eles mais tempo. Essa é a minha vontade, de verdade. Eu acho a minha avó linda. Às vezes precisa, a razão, falar um pouquinho mais alto, porque senão eles também ficam muito à vontade, sem saber responsabilidade, limites. Hoje o que eles representam para mim é tudo, tudo. A minha vida eu dedico para eles. A família Perella convive há anos e ninguém melhor do que os avós dessa família, com seus netos e bisnetos, para falar dessa bela relação. Os meus netos na nossa vida representam tudo.
porque para nós eles é filhos. Os meus netos representam que é a continuação da minha vida. Fui criada com eles e eu acho que a essência de hoje, assim, o que eles me passaram é essencial para viver. Qualquer coisa que você quiser, né, pode contar com eles sempre. Eu gosto do jeito que eles me tratam, que é muito bem. A Nona e o Nono sempre ensinou pra mim amor. Minha avó e meu avô ensinou a nunca brigar com ninguém, falar mal de alguém. Eles fazem coisa que eu ensinei, entende? Então, não é tudo, mas eles puxam para o meu lado, para o lado que eu ensinei. Nós acompanhamos o crescimento deles, a educação que eles estão tendo, e quando tem alguma coisa que a gente não gosta, a gente procura falar. Feliz Dia dos Avós! Ô vó, eu gosto de você porque eu te amo, amo e amo. Vovó, feliz Dia da Avó! Ai, gente, eu me emociono muito em ver, porque os meus avós foram bastante importantes na minha vida. Minha avó Valdinéia, que ainda se encontra aqui com a gente, minha avó Augusta, que ficou doente esses dias, e os meus dois avós que já se foram, né, o Geraldo e o Irineu. Eu morro de saudades, mas eles foram imprescindíveis, assim, coisinhas que eles falaram quando eu era pequenininha que eu sigo à risca até hoje. Você sabe, Marisa, que a minha avó, Alexandrina, faleceu quando eu tinha 10 anos. E é impressionante, eu estou com 61, é impressionante como eu lembro e como aquelas coisas que ela plantou na minha cabeça estão até hoje, né? É uma coisa... foi fundamental na minha vida. É que quando eles falam, vem com tanto amor, vem carregado de tanto carinho que é impossível não penetrar na gente, não ficar, né, enraizado para o resto da vida. E para conversar mais sobre isso, esses benefícios todos que os netos acabam, né, causando nos avós e os avós aos netos, nós estamos recebendo a Olga Tessari, psicóloga. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigada. Não, e falar de um assunto muito gostoso. Sim. Que a maioria dos pais acaba deixando os filhos com os avós, né? Vai trabalhar na correria do dia a dia. Isso é muito importante também, é bom a gente ressaltar. Nós temos que destacar o seguinte, quando você é pai, você é mãe, você tem a função de educar os seus filhos. Sim. Então, muitas coisas você deixa de fazer e quando você se torna avó ou avô, você tem essa oportunidade de fazer tudo aquilo que você não poderia fazer, porque não é sua obrigação educar. Então, você mima, você dá doce, você faz tudo errado, você vai contra as regras dos Sempre pais. tem o bolo quentinho no final da tarde. Bolo quentinho, escondem muitas coisas dos pais, então muitos avós são confidentes, né? Então eles conversam com os netos, ou educam os netos de alguma forma, orientam, mas é importante, digamos, essa cumplicidade entre avós e netos. E isso também é fundamental para quê? Para você ensinar a criança a respeitar o mais velho, o idoso, as suas limitações, porque não adianta você falar respeite o idoso, você precisa conviver com o idoso para saber as limitações que ele tem, justamente para você poder respeitar. Eu não posso respeitar aquilo que eu não conheço. A relação, né, do dia a dia acaba fazendo a criança perceber que, olha, esse é o meu futuro. Exatamente. O futuro é a terceira Hoje idade. é a realidade, né? Principalmente nas grandes cidades como São Paulo, né? Porque hoje em dia, acho que 60% da população, né, tem os filhos com os avós, porque tem que trabalhar, né? Até por falta de creche, essas coisas todas, né? Então tem muito avô hoje educando, né? Junto com os pais, né? E isso não é muito bom para a criança, né? Porque a função do avô é mimar. A função do avô é paparicar. Aí os pais colocam a criança na mão dos avós justamente para cuidar, para educar. Então muitas vezes o avô entra em conflito, né? Ele pensa assim, e agora? O que eu faço, né? Eu tenho que punir porque eu tenho que educar, mas ao mesmo tempo eu quero mimar. Então muitas vezes ele entra em conflito. Então fica até um recado para os pais, se possível, não deixem, não deleguem
esse fardo de para deixar os avós. tudo, né, para os pais, quer dizer, para os avós. Assim né? como não deixem só nas creches, né? Tenham momentos com seus filhos, né? Porque o que é educar, na verdade? É você estar junto. Você não precisa ficar o tempo todo com seus filhos. Então, uma parte do tempo com os avós, uma parte do tempo na creche, uma parte do tempo com os pais. Encontrar um equilíbrio. Exato, buscar um equilíbrio. Até porque eu penso que se você quer ter um filho, você precisa ser responsável por esse filho, pela vida toda. E é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Você não pode simplesmente delegar isso para os avós, porque os avós ficam torcendo o tempo todo para você ter um filho. E quando você tem um filho, o que eles querem? Eles querem paparicar. Acho que é um direito, né? Que eu acho que o avô se dá, a avó se dá, de fazer, eu já criei os meus, agora eu quero mimar mesmo. Exato, agora é minha vez de fazer tudo aquilo que eu não pude fazer, porque eu estava preocupada em educar. Então, porque eles já tiveram a responsabilidade de educar da forma correta os filhos e vai fazer com os netos a mesma coisa, vai se repetir. Eu acho que é um outro período. Agora a gente estava falando, né? Tem uma das pessoas que acabaram dando entrevista pra gente que cuida em tempo integral. Me fala dos benefícios que os netos acabam causando aí, né? Nos avós, de repente, cuidando, a mente fica mais ativa. Sim. Como que é? Conta pra gente. Na verdade, assim, quando a pessoa idosa, muitas vezes, ela vai sendo excluída do social. Então, ela vai se fechando pela própria limitação dela, as dificuldades dela. Então, estar com crianças é muito bom. Por quê? Porque estimula esses avós a fazerem coisas. Então, muitas vezes, eu vejo muitas avós aí entrando na academia para terem pique, para correr atrás dos netos, para poder brincar com os netos. Então, veja, é um momento em que a pessoa se sente útil, se sente, digamos, importante para outras pessoas e aí ela vai interagir. Então, para os avós é uma coisa fantástica essa coisa de você estar com as crianças, poder passar as suas histórias, porque muitas vezes as pessoas adultas não têm tempo nem paciência de ouvir um idoso, a criança tem. A criança senta do lado e o avô contando uma história ou contando relatos da vida dele, a criança tem toda a paciência do mundo para ouvir. Aí começa a pentear cabelo, fazer carinho, muito brincar. gostoso. Então, é muito importante para o avô, para a avó e para a criança também, né? Não só no sentido dela aprender a respeitar os mais velhos, mas aprender valores, aprender hábitos. Né? Eu mesma, você estava falando dos seus avós, eu me lembro com muito carinho da minha avó, muitas das coisas que eu faço hoje, que eu aprendi com ela. Né? Ela veio da Europa, então ela gostava muito de cozinhar. E eu ficava horas com ela na cozinha, brincando e aprendendo, e ela super feliz de me orientar. Então, você vê, você aprende uma série de coisas com seus avós. Eu adorava brincar com as medalhas. Meu avô participou da Primeira Guerra Mundial, né? Porque ele foi como voluntário, ele já estava no Brasil, aí ele brigou com o pai, ele foi como voluntário para a Itália para combater. E aí ele voltou com umas medalhas. Então eu adorava, eu lembro que eu brincava, né, com as medalhas. Com as medalhas dele, né? Que gostoso. Barato, né? A gente tem lembranças incríveis, mas agora os papéis mudaram, né, Leão? Logo mais o Leão Lobo vai ser avô. E já passa. E o que acontece? Já passa na sua cabeça um filminho de como você vai educar, se você vai mimar, qual vai ser o seu real papel? Mimar, porque eu já sou um pouco avô do Matheus, que é irmão da Bia, da minha filha, mas é meu afilhado, né? Não é meu filho, ele está com 11 anos, está aqui até hoje. Está aqui, e ele eu já mimo demais, né? O pai de vez em quando dá umas broncas, por exemplo, né? Hoje ele está aqui, por exemplo, o pai dele já falou, olha, lá é trabalho do seu padrinho, lá não é para você curtir férias e não sei o quê, né? E eu já, para mim, eu acho ótimo que ele esteja aqui, né, comigo. Então eu tenho certeza que com a Laurinha eu vou ser babão mesmo. E você sabe que é engraçado que eu já estou olhando a minha casa e já vendo assim para ela brincando. Ela brincando, ai, que coisa mais gostosa. Eu acho que a vida é feita de fases e parece que tudo foi desenhado de um jeito tão perfeito. Sim. Né? Se eu pudesse mudar, não mudaria nada, porque eu acho que a vida é perfeita, assim. Sim. Agora a gente falou dos benefícios. E em situação de que você até falou, olha, os pais precisam se atentar, precisam ter mais responsabilidade, sim, porque existem casos, apesar do papo estar muito gostoso, mas eu preciso ir para esse lado, existem casos que os pais deixam completamente com os avós. Sim. E isso não necessariamente pode ser tão benéfico assim. Não. Né? Conta um pouquinho pra gente sobre infelizmente, quando você deixa toda a responsabilidade na mão dos avós, os avós até tentam educar, mas como eles querem mimar, né, o que eles fazem? Eles acabam criando netos muito mimados,
netos, digamos que tem tudo à mão. Então, eu conheço casos de crianças, por exemplo, que falam, vó, eu estou com fome, a avó vai lá, o que você quer comer? Então, a ditadura das crianças é muito mais acentuada quando elas estão sendo cuidadas pelos avós. Isso é ruim, né? Não só para a avó, que tem todo um trabalho, muitas vezes ela precisa extrapolar os próprios limites dela para cuidar dessas crianças, como para as próprias crianças na sua evolução. Por quê? Porque elas vão crescer sem limites, elas vão crescer acreditando que o mundo é uma maravilha, só fazer assim eu consigo tudo o que eu quero. E não é bem por aí. E não é bem por aí, o mundo lá fora é cheio de nãos. Então, fora aquele dinheirinho da aposentadoria, que tem neto que já fica contando com o dinheiro. Com aquele dinheiro, que acontece em muitos casos também, né? Sim, de muitos avós usarem todo o seu dinheiro para comprar as coisas que os netos querem. Né? Então, muitas vezes eles não conseguem as coisas com os pais, então eles pedem para os avós e pediu para o avô, para a avó, pode ter certeza que o seu desejo vai ser satisfeito, né? Vai, porque eles fazem tudo para te ver feliz, né? De todas as formas. Ai, olha, é um papo gostoso e tem gente que não tem oportunidade de dar um abraço nos avós, mas quem tem, aproveita, gente, agradeça, porque eles cuidaram dos seus pais, dedicaram a vida inteira. Então, se você está meio brigado aí com seus pais, não faça isso. Vai lá, dê um abraço e diga obrigado, porque é isso que a gente tem que fazer. Você pensa que é fácil cuidar de um ser que dependa única e exclusivamente de uma outra pessoa? Você o tempo inteiro integral, deixando todos os seus defeitos de lado para cuidar dessa pessoa, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, o que nos resta é agradecer, Você sabe que a Bia se ressente muito da falta dos avós, porque quando ela nasceu, os meus pais já tinham falecido. Minha mãe tinha falecido há 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? E tinha uma tia minha que era uma tia solteira e tal, e que viveu sempre com a gente, que foi um pouco a avó dela, mas faleceu quando ela tinha 9 anos. E é o xodó da vida dela até hoje. Ela lembra até hoje coisas que minha tia Tereza dizia para ela, essa coisa, eu brincava com ela, né, deixava ela fazer tudo, essa coisa de avó mesmo, né? E de resto, a outra avó dela mora no Ceará, então ela não vê sempre, né? Então ela se ressente muito até hoje, ela fala. Mas fica uma falta que precisa ser preenchida. Gente, o papo está muito gostoso, a gente tem que agradecer mesmo os nossos avós. Eu quero agradecer a sua participação. Deixa eu passar aqui o site da Olga, olha, é olgatessari.com. olgatessari.com, tá? E deixa eu agradecer também, a matéria ficou muito linda, gente, bacana, parabéns mesmo todos os participantes e também a dona Lúcia e o senhor Dirso Perella, a voz de Jéssica, Isabela, Rafaela, Giovanni e João Vitor, um beijão pra vocês e feliz dia dos avós adiantado, né? Tá certo, me dá um beijo, muito obrigada. Eu que agradeço. Manda um beijo pros seus avós. Querida, obrigada. Feliz dia dos avós. Leão, eu ia passar por aí, mas vou por aqui. Daqui a pouquinho a gente bate mais papo, viu, Leão?